Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Judas. Nós vamos ler os versos 5, 6 e 7. Judas, versículos de 5 a 7. Chamo sua atenção para estes 3 versículos para a gente pensar sobre os alvejados, os atingidos, os que foram baleados em batalha, os alvejados. Judas, versos 5, 6 e 7. Dizem assim estes versos: ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual, e de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. É impressionante o relato dos campos de batalha. Não sei se você tem a curiosidade de buscar ler sobre isso. Relatos dos campos de batalha, por exemplo, das 2 grandes guerras, das 2 guerras mundiais. Eu sempre me vejo fascinado por tudo que leio a este respeito. Mas é impressionante, particularmente, o relato de um dos campos de batalhas da Primeira Guerra Mundial, que foi conhecido como a Batalha de Somme. Somme é um rio na França que deságua no Canal da Mancha. Esta batalha aconteceu lá, a Batalha de Somme. Deixe-me ler para vocês o que Danton Brasil escreveu sobre esta batalha. E eu quero que você preste atenção em 3 personagens particularmente. Lados tomados, armas afiadas, porque naquela época ainda se usava de espadas, de facas na ponta dos fuzis, não é? Facas e facões, lados tomados, armas afiadas e pistolas carregadas. Vamos acelerar o tempo até 1916, auge da Primeira Guerra Mundial, e voltamos à região do Somme. De todos os soldados e oficiais de ambos os lados, que estavam enterrados em trincheiras e sob constante ameaça de ataques químicos e de balas vindo de todo lado, temos 3 pessoas curiosas segurando rifles e atirando contra o inimigo. Delas, nós tiramos do lado britânico o subtenente John Ronald Hewell Tolkien, de 24 anos. Também do lado britânico, o soldado Clive Staples Lewis, de 18 anos. Do outro lado, no outro exército, temos o cabo do exército Adolf Hitler, de 27 anos, da divisão de reserva da Bavária. Sim, isso aconteceu, diz este autor. Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis, e C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, lutaram contra Hitler na batalha mais sangrenta da Primeira Guerra Mundial. Sorte a nossa, assim por dizer, o lado britânico venceu, e hoje nós conhecemos o trabalho pós-guerra destes 2 grandes escritores britânicos. Parece que dos 3 mencionados nessa batalha de 1916, dos 3, Hitler foi o único que foi atingido na perna e precisou deixar o campo de batalha. O fato é que aquele confronto, envolvendo tropas inglesas e francesas contra as forças alemãs na Batalha do Somme, é considerado um dos mais sangrentos, porque levou a vida de 95 mil soldados britânicos,
50 mil soldados franceses, 164 mil alemães. Essa batalha foi tão sangrenta que repercutiu profundamente na vida dos três. Se você ler o manifesto de Hitler, você vai ver lá trechos onde ele fala do impacto dessa batalha na mente dele. Muitas das cenas descritivas de guerra que Tolkien enfrentou, Lewis enfrentou, muitas dessas cenas de guerras que a gente lê sobre guerras no livro Senhor dos Anéis, por exemplo, foram inspiradas nas batalhas, ou nessa batalha em particular, que Tolkien travou no campo de Somme. Enquanto ele viveu no exército britânico, o Tolkien foi profundamente afetado pelos campos de batalhas. Para se ter uma ideia do que eu estou dizendo, vou ler um pequeno trecho do prefácio do Senhor dos Anéis, escrito por Tolkien. Lembrem-se, Tolkien estava na Primeira Guerra Mundial. Tolkien pegou em rifle, atirou, lutou, e do lado do inimigo estava ninguém menos do que Hitler. Tolkien viu inúmeras mortes, presenciou inúmeros massacres nos campos de batalha. Tanto é assim que no prefácio ele diz assim, do Senhor dos Anéis, sua obra clássica, abre aspas, deve-se de fato pairar sob ou debaixo da sombra da guerra para sentir completamente a sua opressão. Ele está dizendo que só sente a opressão da guerra quem está sob a nuvem da guerra, ou lá na guerra, lá no combate. Porém, ele diz, à medida que os anos se vão, parece que as pessoas se esquecem que ser jovem, lá nos idos de 1914, era uma experiência não menos pavorosa do que entrar pelos anos de 1939 e os anos seguintes. Ele está fazendo referência tanto à Primeira Guerra como à Segunda Guerra Mundial. Por volta de 1918, diz Tolkien, quase todos os meus amigos mais próximos, à exceção de um, C.S. Lewis, estavam mortos na Primeira Guerra Mundial. Imagina você crescer com seus amigos de escola, chega a idade do exército, você vai para o exército e todos temendo ir para o exército, afinal de contas o país estava em guerra, a Europa estava em guerra. E 2 anos depois da guerra ter começado, você olhar para o lado e descobrir o seguinte, todos os seus amigos morreram na guerra, menos um. Gente, por exemplo, As Duas Torres, que é o segundo livro do Senhor dos Anéis, traz uma narração de uma batalha que Tolkien criou, mas que com certeza é fruto de seu imaginário tendo experimentado os horrores do campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Olha como ele descreve essa batalha, Tolkien, no livro As Duas Torres. Abre aspas. Todos mortos, todos putrefatos, ou seja, apodrecendo lá no campo de batalha. E aí ele cita os personagens, elfos e homens e orcs, provavelmente aqui fazendo uma alusão aos exércitos diferentes que se uniram contra os exércitos de Hitler. Todos mortos, todos putrefatos, elfos e homens e orcs, os pântanos mortos. Houve grande batalha nos tempos antigos, sim, eu disse a ele quando Sméagol era jovem, quando eu era jovem e do tesouro ainda não havia chegado, foi uma grande batalha, homens altos com espadas longas, elfos terríveis e orques uivando, eles lutaram na planície por dias e meses frente aos portões negros, mas os pântanos cresceram desde então, engoliram os túmulos, rastejando e rastejando sempre.
Ele está dizendo que a tentação é de as gerações futuras, ao olharem para os campos de batalhas e não virem mais as marcas das batalhas, a tentação é que se esqueça de quão sangrentas foram as guerras. A cena de um campo de combate não é nada aprazível, gente. Não é um cenário bonito de se ver. Pessoas são alvejadas na cabeça, no peito, mortas, apodrecem pelo chão. Estragos de guerras são irreparáveis, não apenas na economia de uma nação, não apenas nas cidades que são bombardeadas, mas os estragos da guerra são irreparáveis no corpo da pessoa, na vida da pessoa, na alma da pessoa que esteve em guerra. Só quem passou pela guerra sabe de fato do que a gente está falando. As feridas que ficam não apenas nos corpos mutilados de alguns veteranos, mas principalmente na mente dos soldados que serviam nas guerras. Se você quer ter um gostinho, pergunte a familiares de veteranos a esse respeito. Graças a Deus, nosso país tem muito pouco deles, mas quem convive um pouquinho com americanos, como por exemplo Cris e eu convivemos, e nós cuidamos de um dos filhos de um casal muito amigo nosso, ela brasileira, casado com um americano, o Charles. E quando ele fez 18 anos, ele foi lutar na guerra do Afeganistão. Quando eu cheguei no seminário, ele era pequenininho, cuidei dele, eu e Cris, quando os pais precisavam sair. E ele lutou na guerra, perdeu amigos na guerra. Bombas foram estouradas ao lado dele, do fato é que ele perdeu a audição de um dos ouvidos. E por conta disso ele foi retirado da batalha e levado para casa. Até hoje esse menino enfrenta coisas terríveis na alma, frutos de quem esteve na batalha. Assista o Sniper americano, uma história real, e veja, por exemplo, o que a guerra e o que o campo de batalha pode fazer na mente e no coração de quem está em guerra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o texto que a gente leu em Judas nos mostra o cenário de um campo de guerra, cheio de pessoas mutiladas, pessoas acorrentadas, pessoas mortalmente alvejadas. E Judas quer que a gente veja esse negócio, enxergue essas cenas e tema pecar. É isso que ele quer. Você percebeu, Judas, ele nos conta dos hebreus que foram destruídos no deserto, versículo 5. Judas fala dos anjos caídos que foram feitos prisioneiros de guerra, aguardando o dia do julgamento, versículo 6. Judas fala dos habitantes de Sodoma e Gomorra que foram bombardeados pela ira de Deus, versículo 7. Todos esses alvejados na guerra, aprisionados ou destruídos em combate. E a pergunta que você e eu temos que fazer é: por que Judas escreve assim? Numa carta onde inicialmente ele quis encorajar os crentes, como vimos na semana passada, por que de repente, em vez de encorajar, ele exorta, trazendo cenas de campos de batalhas? Judas é um general. Judas está preocupado com o estrago que o pecado faz na vida de alguém. Judas está preocupado com o estrago que os apóstatas infiltrados na igreja induzem outros a experimentarem ou a causarem. Judas está preocupado com aqueles que se divorciaram da fé, divorciaram-se da sã doutrina, não acreditam mais na sã doutrina com o coração e não vivem mais a sã doutrina no seu comportamento, mas que continuam disfarçadamente infiltrados na igreja. Judas está preocupado com o estrago que essas pessoas fazem na vida de outros crentes. Nós vimos isso. Nós vimos, por exemplo, como Judas descreveu o perfil do combatente,
os versos 1 e 2. Nós vimos como Judas definiu o nosso combate, versículos 3 e 4. E hoje nós precisamos ver como Judas demonstra as baixas sofridas por aqueles que foram alvejados em combate. Judas está defendendo a fé e está nos chamando a defender a fé. Então eu quero que você veja como ele escreveu e o que ele pretendeu nos ensinar. Veja agora o que alvejou esses apóstatas. Que tipo de bala, de míssil, de bomba ou de granada, que tipo de arma atingiu esses homens? Atingiu essas mulheres de Sodoma e Gomorra. Atingiram homens e mulheres em Israel no deserto. Atingiram anjos no céu. Quais foram os mísseis que alvejaram essa gente? E Judas quer que a gente enxergue isso e quer que a gente tome cuidado para que esses mesmos mísseis ou balas perdidas no campo de guerra não nos atinja. Ele vai falar de 3 mísseis que alvejam mortalmente qualquer pessoa se nós não tomarmos cuidado. Ele vai falar da incredulidade, ele vai falar da insubmissão e ele vai falar da imoralidade. Ele diz: tomem cuidado, porque a incredulidade, a insubmissão e a imoralidade, assim como alvejou no passado, poderá alvejar você. E não se iluda achando que porque você está no meio do povo de Deus, porque você está na igreja, você não pode ser atingido por isso. Não se iluda, porque Israel, aquele povo que Deus mesmo tirou do Egito, uma geração inteira foi alvejada no deserto e não entrou em Canaã. E não se iluda, porque pensando que você está na igreja, você não pode ser atingido, porque esses mísseis atingiram inclusive anjos lá no céu. Lugar que você nunca imaginaria ser possível entrar mísseis inimigos. Judas quer que nós tomemos cuidado. Então, em primeiro lugar, alvejados pela incredulidade, falta de fé. Ele diz no verso 5, ainda que já saibam dessas coisas, eu quero lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Deus libertou o povo do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram, como diz a NVI. Gente, deixe seu coração de molho no peso dessas palavras, em nome de Jesus. Deus, o Senhor, libertou o seu povo de Israel do Egito, mas depois o próprio Deus destruiu aqueles que não permaneceram fiéis, que não creram. Eles foram alvejados pela incredulidade, eles perderam a fé. Eram o povo de Deus, aqueles mesmos que foram graciosamente libertados do Egito, mas depois de tudo de bom que Deus tinha feito por eles, os milagres que Deus fez em favor deles, as pragas que Deus lançou sobre o Egito para convencer Faraó, para que Faraó pudesse deixar o povo sair, as pragas que eles viram com seus próprios olhos, que de tão encantadoras fez com que milhares de egípcios deixassem o Egito e seguissem o povo hebreu, porque ficaram encantados com o poder do Deus dos hebreus. Esse povo não creu em Deus depois. Deus os liberta com o poder do Egito. Deus os sustenta de forma milagrosa no deserto. E chega um momento em que eles não creem em Deus, eles não acreditam em Deus, eles param de ser guiados pelo que Deus diz, pela palavra de Deus. E começam a ser guiados pelo que eles veem.
A história da incredulidade desse povo está narrada lá em Números, capítulo 14. É uma história tão impactante para qualquer judeu, que no Novo Testamento, Paulo e outros autores citam essa história pelo menos 3 vezes. Em algum ponto da caminhada, a maioria dos filhos de Israel parou de crer em Deus, parou de crer nas promessas de Deus. E o que causou essa tragédia, depois de tudo que Deus tinha feito por eles? A única resposta plausível para quem se pergunta por que esse povo parou de crer em Deus, a única resposta é que chegou um momento na vida deles, que eles pararam de ouvir Deus, na palavra de Deus, para serem guiados pelo que os olhos viam e o coração sentia. Quer ver como é verdade isso que eu estou te dizendo? Abra em Números capítulo 13. Números capítulo 13, verso 25, e veja o que aconteceu com esse povo hebreu que foi alvejado pela incredulidade. Números 13, 25. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, Deus tinha mandado os espias olhar a terra que mana leite e mel. Deus queria não que eles olhassem as dificuldades, não era isso que Deus queria. Deus queria que eles mapeassem a terra e trouxessem o mapa da terra na mente deles, para que aí eles desenhassem suas estratégias e pudessem tomar a terra. Deus não mandou eles na terra para eles verem os problemas e chegar dizendo, a gente não vai dar conta. Mas olha o que eles fazem, depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra, a qual você nos enviou, e de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, e aqui eles começam a nos ensinar que quando você deixa de crer no que Deus fala, para seguir o que os seus olhos veem, você está frágil, vulnerável ao míssil da incredulidade. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Eles mapeiam direitinho a terra, mostrando a dificuldade, dizendo, olha, nós não vamos conseguir nesse ponto, porque tem fulano morando lá, esse exército é terrível, nós não vamos conseguir entrar por esse lado, porque tem esse outro povo que é poderoso demais, e nós não vamos conseguir. Eles vão dando o mapa do desânimo, do medo. Verso 30 diz que Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse Calebe. Com certeza nós podemos conquistá-la, mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Nós não podemos enfrentá-los, Calebe. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento vai engolir quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, nós vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Gente, eles perderam a fé na revelação de Deus. Esses espias perderam a fé nas promessas de Deus. Eles perderam a fé na palavra de Deus que tinha dito, eu tirei vocês do Egito, eu colocarei vocês em Canaã.
O coração deles se desconectaram de todos os milagres que Deus tinha feito por eles até ali. E eles passaram a viver de uma maneira desobediente e perversa. Por quê? Porque eles se deixaram ser guiados pelo que eles viam e pelo que eles sentiam. Os olhos viam homens grandes, o coração sentia medo. E eles diziam: essa terra vai nos engolir. E o estrago foi tão desgraçadamente enorme, que esse medo se espalhou entre o povo. Gente, o Filho de Deus, ele não pode ser guiado pelo que ele vê. Você não pode ser guiado pelo que o seu coração sente. Você não pode ser guiado pelo que você acha. Você não pode ser guiado pelo que todo mundo faz. O Filho de Deus, ele tem que ser guiado pelo que a palavra de Deus diz. Mesmo que o que Deus diz seja loucura aos nossos olhos, como era loucura para aqueles espias olhar para aquela terra de homens tão imensos e tão poderosos, belicamente falando, armamenticiamente falando. Mas Deus tinha dito: a terra é de vocês, eu vou dá-la a vocês. Eu quero que vocês entrem lá como espias, não para terem medo, mas para verem o quanto a terra é boa, para verem onde estão os exércitos, para criarem as estratégias de guerra. E eu serei com vocês, eu serei por vocês, eu darei a terra para vocês. Deus já tinha dito isso muitas vezes. E Deus não só tinha dito, como também tinha demonstrado muito poder ao libertá-los e ao supri-los no deserto. Mas eles deixaram de ouvir a Bíblia. Eles deixaram de ouvir a palavra de Deus, eles deixaram de gastar tempo lendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, abra sua Bíblia lá em verso 12, e veja como o autor de Hebreus relata esse episódio. Hebreus 3, verso 12 a 19. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Ele está escrevendo para crentes, supostamente, porque ele chama esse povo de irmãos. Então é plenamente possível, você que se acha irmão dos irmãos, é plenamente possível, você que se acha membro do corpo de Cristo, mesmo você tendo sido um dia batizado, é plenamente possível você ter um coração que para de crer. Espera aí, pastor, o senhor está me dizendo que eu perco salvação? Não. Eu estou te dizendo que os incrédulos que estão apenas iludidos com salvação, mais cedo ou mais tarde eles revelam que eles realmente nunca foram crentes. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que o desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. E aí Hebreus vai explicar por que nos tornaremos crentes, ou nos tornaremos participantes de Cristo, se, de fato, mantivermos firme até o fim a confiança, a fé que nele depositamos no início. Ou seja, prova ser salvo quem persevera até o fim. Quem não persevera até o fim, demonstra que foi convencido, que foi batizado, que frequentou igreja e programação, cantou, participou de alguma banda, de um coral. Mas quem não persevera até o fim, revela que não foi participante de Cristo. Lembrem-se, verso 15, do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Eles quem? Hebreus, que a gente acabou de ler em Números. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido a palavra de Deus? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés?
E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto, alvejados pela incredulidade? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu as palavras? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Fecha aspas. Ô meu povo, estar na igreja não garante que você vai para o céu. Hebreus acabou de nos dizer isso. Ter sido batizado não garante que você vai para o céu. Ser filho de crente não garante que você vai para o céu. Porque é isso que Judas quer que a gente enxergue. Os campos de batalhas estão cheios de corpos de pessoas que achavam que eram irmão dos irmãos. Não seja você também alvejado pela incredulidade. Como é que você persevera até o fim? Como é que você sabe que você é um filho de Deus a caminho do céu? Você nunca deixa o seu coração guiar sua vida. Você deixa a palavra de Deus guiar sua vida. Você nunca deixa os seus olhos dizerem para você o que é bom. Você diz, a verdade de Deus define para mim o que é bom. A palavra de Deus define para mim o que é bom. Gente, isso é radical. Quando você pensa nisso, por exemplo, em termos de namoro e casamento. Você para de escolher o seu cônjuge querendo sentir o tchan. E eu digo, segura esse tchan. Tchan não mantém casamento. A Bíblia não fala que a gente tem que escolher o cônjuge pelo tchan. Quem entra pelo tchan, acaba tchan, 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 no deserto, seco, cozido. Não seja você alvejado pela incredulidade, não pare de crer na palavra de Deus. Coloque seus olhos, coloque seus ouvidos, coloque seu coração naquilo que Deus revelou na Bíblia. E quando tudo ao seu redor parecer aos seus olhos ser impossível demais, impensável, não deixe o seu coração se endurecer como aqueles hebreus. Volte-se de novo para a Bíblia e deixe a Bíblia guiar você. E deixa a Bíblia definir como você deve sentir. E deixa a Bíblia definir como você deve enxergar. E deixa a Bíblia dizer como você tem que tomar suas decisões. Não tome suas decisões baseado naquilo que a princípio te encanta ou te amedronta. Lembre-se, o povo de Israel, libertado do Egito, foi alvejado pela incredulidade. Pararam de crer porque nunca foram crentes. Tinham medo de deixar o povo de Israel, tinham medo de continuar no Egito, queriam os privilégios que Deus dava para o povo de Israel, logo ficaram ali infiltrados no meio do povo, mas nunca foram crentes, e a prova é que, quando chegou a hora deles mostrarem para todo mundo o que guiava a vida deles, em vez deles seguirem o que Deus falou, eles seguiram o que o coração quis. É sempre assim. Por isso que o Tiago, nosso irmão médico, membro da nossa igreja, deu uma palavra linda ontem para os adolescentes, falando sobre vocação e a faculdade. Não é a faculdade que desvia você. O que desvia alguém é o fato de você chegar na faculdade e aí ser exposto a tudo aquilo que confronta a sua fé. E em vez de você se deixar guiar pelo que Deus diz, você começa a ser guiado pelo que os seus olhos, o seu coração pensa ser mais verdadeiro. E assim nós temos visto inúmeras pessoas se entregando a ideologias que ferem frontalmente o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que têm admitido posturas que ferem profundamente a palavra de Jesus Cristo.
Pessoas tomando decisões baseado no que veem, no que pensam, no que sentem, mesmo que isso contradiga frontalmente a palavra de Deus. E aí, quando contradiz a palavra de Deus, essas pessoas dizem assim, mas a Bíblia foi escrita num contexto machista, opressor, e vão dando adjetivos para justificar suas práticas contraditórias à palavra de Deus. E aí vem Judas e diz, lembre-se, o povo de Israel, libertado do Egito, parou de crer na Bíblia, seguiu os olhos, seguiu o coração e foram alvejados pela incredulidade. Seus corpos estão estirados no deserto. Não seja você desses de coração duro. Ouça a Bíblia, conheça a Bíblia, leia a Bíblia, deixe a Bíblia moldar seu coração. Segundo, alvejados pela insubmissão. Judas versículo 6, volta lá comigo, Judas versículo 6, alvejados pela insubmissão. Porque é essa a ordem das coisas. Primeiro você deixa de crer em Deus. Depois você não se submete à autoridade de ninguém mais. Nem mesmo de Deus. Porque se você ver esses exemplos que Judas está dando, esses fatos históricos, eles não aconteceram em ordem cronológica, não está nessa ordem cronológica que Judas colocou. Judas colocou primeiro quem? Colocou o povo hebreu, depois vai falar da insubmissão dos anjos. Mas a gente sabe que, historicamente falando, primeiro foi a rebelião dos anjos, e depois o povo hebreu que ficou no deserto. Então, por que Judas inverte a ordem cronológica? Você tem que ler a Bíblia pensando assim. Por que Judas, já que está contando fatos históricos, por que ele não se preocupou em contar os fatos cronologicamente? Ah, e aí que está. Porque tem uma lição para nós. Todo insubmisso é insubmisso porque já é incrédulo. Deixa de crer no que Deus diz, começa a seguir o que o coração quer, não se submete a mais ninguém. É isso que Judas quer que a gente enxergue. Por isso que a juventude e a adolescência é um período muito sério, porque a juventude e a adolescência, na busca de se encontrar, de se identificar, começa a descrer em muitas coisas que os pais ou a própria Bíblia dizem. E aí o fruto automático de um incrédulo é alguém insubmisso. Então, se seu filho é insubmisso, não queira resolver o problema da insubmissão primeiro. Resolva primeiro o problema da incredulidade. Vá na raiz do problema. E olha o que Judas diz, verso 6. Também lhes lembro os anjos, que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escravidão, aguardando o dia do julgamento. São prisioneiros de guerra. Por quê? Porque foram alvejados pela insubmissão. E aqui Judas fala do diabo e seus anjos, que não se contentaram com o limite de autoridade que Deus deu a eles lá no céu. Eles se rebelam contra Deus, eles se insurgem contra o Criador, eles são insubmissos, e aí eles são lançados no inferno. É o que diz Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, 18, 2 Pedro 2, 4, Apocalipse 12, 7 a 10, enfim, eles estão acorrentados, aguardando agora o dia do julgamento final. Isaías 24, 21 a 22, Judas verso 6. Eles não se contentaram com a autoridade que Deus tinha dado, com o limite que Deus tinha estabelecido. Eles quiseram mais, ele quis o lugar do próprio Deus. Eles quiseram dizer o seguinte: nós é que queremos governar nossas vidas, nós é que queremos governar a história. São insubmissos.
E são insubmissos porque não acreditam na palavra de Deus, na bondade de Deus, na sabedoria de Deus, no amor de Deus, na lógica de Deus. Não acreditam que Deus consegue ser Deus sábio e soberano. Não acreditando nisso, começam a viver segundo o que sentem, segundo o que veem, segundo o que querem. Não se submetem a ninguém, faz o que dá na cabeça. Resultado? Aprisionados, lançados do céu na terra, presos, aguardando o dia do julgamento. Alguns intérpretes, gente, dentre eles, infelizmente, um que eu admiro muito, John MacArthur, alguns intérpretes entendem que anjos ou filhos de Deus deixaram a posição. Eu estou dizendo isso, presta bem atenção nisso, que eu escutei isso na Rádio Vinha outro dia, eu fiquei escandalizado com um dos pastores ensinando o que para mim é conto da carochinha. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas gostariam de ouvir sobre fábulas. E essa doutrina não é nova, ela é antiga, e homem como, por exemplo, John MacArthur, infelizmente crê dessa forma, mas alguns intérpretes entendem que anjos ou filhos de Deus deixaram a posição de autoridade, vieram na terra e tiveram relações sexuais com mulheres bonitas, as filhas dos homens. Lá no Monte Hermon. O resultado foi que desse relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, entre os anjos caídos e as mulheres bonitas da terra, o resultado foi que nasceu os Nefilins, os gigantes. E por causa disso, Deus destruiu a terra com dilúvio. Gênesis 6, de 1 a 4. Ora, gente. É claro que a gente discorda dessa interpretação. Ao meu ver, fabulosa, conto da carochinha, por 2 motivos. 3 motivos. Primeiro, anjos não se casam nem se dão em casamentos. Eles são assexuados. É o que o próprio Jesus disse em Mateus 22, 30. No céu vocês serão como? Que faz o quê? Que não casa, não se dão em casamento, não se relacionam sexualmente. Ponto. Segundo, porque lá em Gênesis 6, quando a Bíblia fala de filhos de Deus e de filhas dos homens, e fala dos filhos de Deus, porque essas pessoas acreditam que a expressão filhos de Deus é referência a anjos, porque lá em Jó, usa essa expressão para falar de anjos. Tudo bem. Mas você não pode interpretar um negócio tão sério só com uma referência. E o que Jesus diz sobre anjos não possuírem pessoas, mulheres, não se casarem. Então eles dizem, esses filhos de Deus são anjos que casaram com as filhas bonitas dos homens. Não, mas se você ler o contexto todo de Gênesis, principalmente o que vem em Gênesis 5, que é o capítulo anterior ao 6, obviamente, você vai descobrir que os filhos de Deus é uma referência à linhagem de Sete, filho de Adão. E filhas dos homens é referência à linhagem de Caim. Carnal, Caim que matou Abel. E aí Gênesis quer que a gente enxergue o problemão quando os filhos de Deus se puseram em julgo desigual. Então, se há uma aplicação que esse texto de Gênesis faz, é o risco do julgo desigual, crente com descrente. E não anjo possuindo mulheres. E o terceiro argumento contra essa posição é que essa interpretação de anjos casando com mulheres, ela vem de um livro apócrifo, 1 Enoque. 1 Enoque, que o próprio Judas cita lá nos versos 14 e 15 da carta dele, mas que não significa, por citar esse trecho, que ele acredite no que 1 Enoque diz, quando 1 Enoque conta que os anjos desceram e possuíram as mulheres lá no Monte Hebron. Então, em nome de Jesus, não caia nesse conto da carochinha. E aí esse pastor que eu ouvi na rádio, sabe qual foi a aplicação prática? Porque toda interpretação tem que te levar a uma aplicação prática. Aí ele falou assim, gente, veja bem, quando os anjos possuíram as mulheres, elas se engravidaram e nasceram os Néfilins, homens gigantes, teve uma mutação genética. Eu falei, meu Jesus, onde está escrito isso na Bíblia?
Então, a aplicação direta é o seguinte: e por causa dessa mutação genética, Deus foi lá e lançou o dilúvio. O que vai acontecer agora é o seguinte: vocês estão vendo esse monte de transgênico que todo mundo está comendo? Você está vendo esse tipo de vida produzido em laboratório? Daqui a pouco nós vamos ter mutações genéticas. Eu falei, ai. Ô, meu povo, tem hora que é melhor você desligar a rádio. Porque não dá mais para ouvir nem CBN. Quer um conselho? Ouça o Cid Moreira narrando os salmos no seu carro. Porque eu fiquei vendo gente culta, inteligente, ouvindo uma palavra daquela, e ridicularizando o crente, chamando a gente de bobo, com razão. Porque essa é uma interpretação, no mínimo, irresponsável da Bíblia. E aqui eu preciso ser claro, vocês são meu rebanho, eu tenho que dizer o que é verdade. Não entrem nesses contos de carochinha. Filhos de Deus, em Gênesis 6, é a descendência de Sete, piedosa. Filhas dos homens, em Gênesis 6, é a descendência de Caim, incrédula. E quando o crente junta com o incrédulo, vira bagunça. É simples assim. Então, de volta ao nosso texto, Judas 6, a mensagem para nós é muito clara. E é isso que Judas quer que a gente entenda. Quando a gente se rende à tentação de viver de forma autônoma, fazendo o que a gente quer, rejeitando a autoridade de Deus, rejeitando a autoridade da palavra, rejeitando a autoridade das pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas, quando a gente se torna autônomo, nós estamos vulneráveis ao míssil da insubmissão. E lembre-se, os anjos nos céus foram alvejados pela insubmissão. Por que Judas usa esse exemplo? Para ele dizer o seguinte: não tem lugar a prova de mísseis. Até lá no céu, a incredulidade e a insubmissão atingiu o coração de anjos que foram presos para serem julgados. Então ele está dizendo, cuidado você que é da igreja e acha que você é crente. Cuidado. Você prova ser crente quando você se submete à palavra, crê na palavra, presta contas da sua vida ao corpo de Cristo, buscando viver em santidade. E a última coisa, rapidinho. Eles são alvejados pela imoralidade. Verso 7. Judas agora vem com outro exemplo, que é o exemplo de Sodoma e Gomorra, e diz, não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade, perversão sexual de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. A Bíblia diz aqui que eles se entregaram à imoralidade. Ou seja, se entregaram à imoralidade. Quer dizer o quê? Eles deixaram a vida deles serem dominadas pelos impulsos. Quando você se entrega a alguma coisa, você se entrega de corpo e alma, suas emoções, você se joga. Então o que eles estão dizendo aqui é que eles se jogaram à imoralidade. Relações sexuais antinaturais. Relações sexuais com outra carne, no grego diz. Que tipo de relacionamento era esse? Zoofilia. Pra você ter uma ideia, Sodoma e Gomorra já tinha pervertido o sexo entre homem e mulher, já tinha passado do estágio da homossexualidade, e já estavam na zoofilia, ser humano tendo sexo com animal. E o que Judas quer que a gente enxergue? A forma como o pecado vai corroendo a gente. Primeiro você para de crer na Bíblia e é guiado pelo que vê e pelo que sente. Depois você não se submete a mais ninguém, você é autônomo, faz o que você quer. O resultado imediato é que você é atingido pela imoralidade.
de todos os tipos: adultério, prostituição, zoofilia, homossexualidade e todo tipo de imoralidade ou perversão sexual. E no que diz respeito à perversão sexual, em nome de Jesus, não trate uma pior do que a outra. A homossexualidade é tão escandalosa para Deus quanto a fornicação. Porque o que importa para Deus é o que você está fazendo do seu corpo. Então, igreja, para de ficar acusando os lá de fora. E vamos acordar para o pecado de prostituição, de fornicação, de dentro da casa de Deus. Porque Judas não está divertindo lá fora. Judas está divertindo aqui dentro. Cuidado com o que você faz com o seu corpo. Com quem você deita. Não seja guiado pelos seus impulsos, pelos seus olhos, seja guiado pela Bíblia, submeta-se à autoridade de Deus, submeta-se à prestação de contas uns aos outros, porque é curioso, você pode observar, quanto mais você vai se dando ao pecado, se entregando à imoralidade, mais você vai se afastando da igreja, da comunhão, da prestação de contas. Aí você começa a dizer: ninguém tem nada com a minha vida. Opa, você chegou nesse estágio. Nós devemos sim amor, respeito e contas uns aos outros. Esse é o significado de viver em família, não é? A igreja não é a família de Deus? Lá na sua casa, você aceita um filho que não presta contas a um pai? Na família, nós não temos que prestar contas uns aos outros? Na igreja também. Eu presto a vocês, vocês prestam a mim, nós prestamos uns aos outros. Para quê? Para a gente ficar vigiando um ao outro? Também. Mas no sentido de nós sempre deixarmos o outro entrar e dizer: Leandro, cuidado, meu irmão. Parece que seu coração está incrédulo. Parece que você tem sido insubmisso. O próximo passo é a imoralidade. Cuidado. Ezequiel 16, verso 49 diz: Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso, diz o Senhor, eu a exterminei, como você viu. O que ele está dizendo? O profeta parece estar indicando para nós que quanto mais afluente uma pessoa, quanto mais afluente uma sociedade que come, que vive na preguiça no sentido do ócio, de fazer o que pode porque o dinheiro compra tudo, parece que quanto mais afluente uma sociedade, quanto mais afluente um indivíduo, mais entregue à imoralidade ele é. Parece que é isso que Ezequiel quer nos mostrar. Então, Judas quer que a gente tome cuidado. Lembre-se, Sodoma e Gomorra foram alvejados pela imoralidade. Em vez de se guiarem pela palavra de Deus, de submeterem à autoridade de Deus, aquelas pessoas preferiram se entregar ao que os corações queriam. E por que Judas nos conta essa história? Por que Judas nos narra esse campo de batalhas cheio de mortes, corpos alvejados, mutilados, prisioneiros de guerra? Por que Judas nos mostra essa cena tão feia? Ele afirma: cuidado, para que vocês não cometam o mesmo pecado. Ele diz no verso 9, ele diz assim: não se esqueçam desses exemplos. Foram destruídos pelo fogo, servem de advertência para vocês. Que Deus nos dê graça, que Deus nos encha de santo temor, porque no final das contas, não é uns aos outros que a gente presta contas, é a Deus. E cuidado com essa progressão do pecado no seu coração. Primeiro você começa a descrer da Bíblia. Você começa a não dar ouvidos para o que Deus diz, como Deus define certo e errado. Você começa
a ouvir o coração, a guiar-se pelos olhos. Depois, quando você menos espera, você não presta mais conta para ninguém, não aceita ninguém mais dizer coisa nenhuma para você. O final é Sodoma e Gomorra. E vamos ser honestos, não é isso que a gente vê hoje no mundo? Veja que tudo começa com o povo de Deus, que desonra a palavra de Deus, que não se submete mais à autoridade de Deus, e o resultado disso é a imoralidade social. Então, cuidado, não seja você alvejado. E para usar Hebreus capítulo 3, que usou essa história do povo hebreu, se você ouvir hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração como eles fizeram na rebelião. Volte-se para a palavra de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos um santo temor. Que estes exemplos de pessoas, de seres alvejados pela incredulidade, a insubmissão, a imoralidade, e de como o Senhor mesmo se encarregou de julgá-los. Que esse exemplo nos faça temer e tremer. Que a imagem desses campos de batalhas, que esses corpos alvejados, produzam em nós um santo temor. Medo do pecado. Medo de desonrar o Senhor e a sua glória. Misericórdia de nós, faça-nos homens e mulheres santos, satisfeitos com graça e glória. Livra-nos dos contos das carochinhas, das fábulas que só servem para discussões e elucubrações, mas que não nos trazem para a realidade da vida. Sobre este de quem falei, eu peço ao Senhor misericórdia, esclarecimento bíblico a ele. Abra sua mente, o seu coração. É a minha oração mais sincera. Pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Teu Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu povo, domingo que vem é dia da Bíblia, nós vamos ter a apresentação dos meninos da UANSE, então os pais precisam trazê-los, e nós vamos voltar a esses versículos de Judas que a gente estudou hoje para falar sobre a espada, a palavra de Deus. Olha como é bom você pregar em série, porque esse texto, ele vem a calhar com o dia da Bíblia, e vocês vão entender por quê. No próximo domingo, a gente volta nesse texto. Hoje nós usamos esse texto para pensar sobre os alvejados. Domingo que vem nós vamos olhar para esse texto para a gente pensar sobre a espada do Espírito, a palavra de Deus. Deus te abençoe, um bom domingo, até a noite, a paz.